Não somos guiados por emoções, revelações humanas e experiências pessoais. Nós, os pentecostais, cremos na Bíblia como autoridade final em questões de fé e prática. E na aula de hoje, destacaremos algumas de suas características singulares. A Bíblia é a infalível, inerrante e inspirada palavra de Deus. Fique comigo até o final. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Antes de abordarmos o assunto da lição, quero lhe dar uma notícia maravilhosa. O curso O Pregador e a Pregação já está disponível para compra desde o dia 15 de fevereiro de 2021 e o link está aqui na descrição do vídeo. Além do link, estamos disponibilizando um número de WhatsApp onde vocês podem entrar em contato conosco e tirar todas as dúvidas. O curso Pregador e a Pregação conta com a participação de alguns professores, pastores, que são conhecidos tanto no Brasil como fora do Brasil. É exemplo do pastor Carvalho Júnior, que é conferencista internacional, um ótimo exegeta, um excelente expositor da palavra de Deus. Temos também como professor o pastor Janderson Nascimento, que é o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, ali na Bahia, e também pastores que são escritores consagrados no meio pentecostal, como, por exemplo, o pastor César Moisés, que é autor de vários livros publicados pela CPAD, e entre eles está esse aqui, Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Pastor César Moisés, um dos professores do curso Pregador e a Pregação. Temos também o pastor Silas Daniel, que é jornalista, escritor e um servo de Deus. Ele tem vários livros publicados pela CPAD. Um deles é esse aqui, Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Excelente obra. A mais recente obra do pastor Silas Daniel é esta daqui, o Batismo no Espírito Santo e as Línguas como sua evidência. Então, todos os professores são uma bênção. Eu também estou lá, o menorzinho de todos eles, ministrando também algumas aulas do curso. O curso Pregador e a Pregação é voltado para aqueles irmãos que desejam pregar a palavra de Deus com excelência. E se você tem alguma dificuldade na questão da oratória, da apresentação, tem vergonha, gagueja, ou não sabe como elaborar um sermão, nem como interpretar a Bíblia corretamente, não perde tempo não. Faz o curso Pregador e a Pregação. Mas, irmão Murilo, eu não tenho condição de fazer, olha, eu estou desempregado, ou então eu acho que o curso é muito caro. É nada, é o curso mais barato da internet. E o valor é um valor simbólico. Quando vocês virem o valor do curso, vocês vão ficar admirados. É só isso, irmão Murilo, é só isso. Vai ser só esse valorzinho bem pequenininho mesmo. O curso mais barato da internet. Então não perde tempo não. Eu acho que com essa apresentação você vai pausar o vídeo e ir aí na descrição do vídeo, clicar no link e comprar o curso Pregador e a Pregação. Se tiver alguma dúvida, fala com a gente no WhatsApp e a gente vai estar aqui atenciosamente lhe respondendo. Tendo dito isso, vamos aqui para a nossa lição de número 8, que hoje está uma bênção. Essa lição, ela traz como título o seguinte: comprometidos com a palavra de Deus. Você é comprometido com a palavra de Deus? Olha, irmão Murilo, eu sou comprometido com a palavra de Deus. Será? Você sabe o que significa esta expressão aqui do título da lição, comprometido? Comprometido é uma palavra que caracteriza um homem ou uma mulher que assumiu um compromisso. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, eu tenho um compromisso com a verdade. O ato de se comprometer ou assumir um compromisso envolve isso aqui, responsabilidade, sinceridade, entrega, abnegação, renúncia e fidelidade. Será se realmente estamos comprometidos com a palavra de Deus? Quando olhamos para a Bíblia e para a história, nós encontramos vários exemplos de homens e mulheres que estiveram comprometidos com a verdade, com a palavra de Deus. E eles estiveram comprometidos em todos esses aspectos, com responsabilidade, sinceridade, entrega, abnegação, renúncia e fidelidade. Dentre os tantos exemplos que podíamos evocar aqui neste momento, eu quero trazer à nossa memória o exemplo de João Batista, de um homem comprometido com a palavra de Deus. Eu vou falar isso aqui para que você entenda o título da lição.
João Batista, ele se definiu como a voz do que clama no deserto. Você pode conferir em João capítulo 1, versículo de número 23. E olhe essa expressão de João Batista. Quem tu és? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não diz que é a voz que clama. Ele não é a voz. Ele é um eco da voz. Ele ouve o que o Senhor fala e aquilo que o Senhor fala, ele leva para aqueles que estão lhe ouvindo. Bendito seja o nome de Jesus. Perceba, João está dizendo, eu sou um eco. E o eco reproduz fielmente aquilo que a voz falou. Eu não sei se você já teve a experiência de falar em um ambiente que o eco está muito alto. Quando você diz oi, aí fica oi, 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 oi. O eco reproduz aquilo que você falou e não o contrário. Você não vai dizer ei, e o eco vai sair oi, oi, oi. Não. Se você falar ei, vai sair ei, ei, ei. Então o eco reproduz com fidelidade aquilo que a voz falou. E isso aqui demonstra comprometimento. João Batista é um exemplo de homem comprometido com a palavra de Deus. Aquilo que Deus falava, ele reproduzia com fidelidade. Não, ele falou isso, eu não vou falar contrário àquilo que ele disse. O que ele falou, eu falo aqui. Ainda que eu seja perseguido, ainda que eu seja caluniado, ainda que eu sofra oposição e passe por adversidade, e se preciso for, ainda que eu morra, eu vou ser fiel àquilo que ele falou. Então veja que estar comprometido, assumir um compromisso, vai envolver tudo isso aqui. Responsabilidade, sinceridade. Não é assumir um compromisso com fingimento, não. É um compromisso com sinceridade, com entrega. Você vai ser entregue a este compromisso, abnegação, renúncia e fidelidade. Mesmo que para isso você sofra dano, você enfrente a morte, você enfrente a solidão, você seja excluído. Quem está comprometido com a palavra de Deus é fiel, mesmo apesar das circunstâncias adversas. Então isso aqui, trazendo o exemplo de João Batista à nossa mente, é estar comprometido com a verdade. E à medida em que formos expondo os tópicos da lição, nós perceberemos, os horizontes desta afirmação, ser comprometido com a palavra de Deus. Já olha o que o nosso texto áureo nos diz. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Esse mesmo texto pode ser lido da seguinte maneira na tradução NVT. Jesus, porém, respondeu. Então veja, o texto áureo é uma resposta a alguém. Jesus estava no meio de um discurso quando foi interrompido por uma mulher dentre a multidão que disse, olha, feliz é a mulher que te deu à luz, cujos seios te amamentaram. Aí vem a resposta de Jesus, que é o nosso texto áureo. Ainda mais felizes, mais feliz do que Maria, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Na Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva, o texto está assim. Ele respondeu, sim, mas ainda mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quer ser feliz de verdade? Quer desfrutar de uma alegria sem tamanho? Seja ouvinte e praticante. E é justamente isso que a Bíblia vai nos instruir a ser. Quem é comprometido com a palavra de Deus é ouvinte e praticante. É conhecedor, mas também obediente. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 22, o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tem muita pessoa que é conhecedora da Bíblia, mas não é obediente. Tem muita gente que ouve um sermão, que ouve uma pregação, que vai para a escola dominical, ouve a lição, ouve a ministração do culto de doutrina, mas não pratica aquilo que aprende. Quem é comprometido é ouvinte praticante. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 49. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras
e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerce. Ele não tem firmamento nenhum, ele não tem firmeza, ele é abalado por qualquer coisa. O texto diz o seguinte: no momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Consegue perceber a importância de ser comprometido com a palavra de Deus? Quem é comprometido com a palavra não desanima quando vêm as adversidades. Quem é comprometido com a palavra permanece de pé quando os vendavais e as tempestades chegam. Quem é comprometido com a palavra tem firmeza, não se desvia por conta de cara feia, não sai da igreja por conta que não teve oportunidade, porque o compromisso dele é com a verdade, o compromisso dele é com a palavra. Ah, o meu político perdeu a eleição, aí ele vai beber. Ah, eu tive uma decepção amorosa, aí ele vai se prostituir. Quem é comprometido com a palavra não age assim. Ele é fiel independente das circunstâncias, independente daquilo que acontece. Pode vir a água, pode vir a chuva, pode soprar o vento, mas ele tem alicerce. A casa não está construída na areia, mas na rocha. Essa é a importância de ser comprometido com a palavra, conhecedor e obediente, ouvinte e praticante. Olha o que diz a verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Você quer saber por que a palavra de Deus é infalível? Porque a sua origem não é humana, mas divina. Glória a Deus, a sua origem é Deus. E dentro aqui da verdade prática, eu quero que você destaque dentro da sua classe o mesmo texto que eu vou destacar aqui. Um texto muito importante. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao versículo de número 21. Olha que texto maravilhoso. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito. É por isso que a Bíblia é infalível, ela não é produto da mente humana. Ela não foi um escritor que inventou. A Bíblia tem a sua origem em Deus. E a lógica aqui é muito simples. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não pode errar, ele não pode mentir. Hebreus capítulo 6, versículo 28, é impossível que Deus minta. Romanos capítulo 3, versículo 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então ele não erra, ele não mente. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus chamou a Bíblia de palavra de Deus. Marcos capítulo 7, versículo de número 13. Então, logo, se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não pode errar, a Bíblia é infalível. É o que diz o Salmo 119 e o verso 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Então a essência da palavra é a verdade, porque o Deus que é o autor da palavra não pode errar e não pode mentir. É isso que está presente aqui na nossa verdade prática. O ponto central da lição nos diz assim: amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. Veja que amor e comprometimento andam juntos. E eu quero destacar aqui um texto que expressa bem aqui amor e comprometimento. Salmo 119 e o verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração. O ato de esconder aqui denota que a palavra é algo valioso, algo que tem valor. E o fato de ele esconder no coração mostra o sentimento do salmista pela palavra de Deus, um sentimento de amor. Eu escondi ela, esse tesouro valioso que eu amo no meu coração. Qual a finalidade? Eu não pecar contra ti. Então, aquilo que é a palavra de Deus, eu amo a palavra, né? E por ela eu vivo. Isso denota comprometimento. E qual é o fruto desse comprometimento? Eu não vou pecar contra
mente. É aqui o nosso ponto central. O pastor Ezequiel Soares, ele dividiu a lição em 3 pontos gerais. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Segundo, o zelo pela doutrina. E terceiro, cuidado quanto aos modismos. Aqui, na introdução da lição, eu já quero lhe dar aqui algumas orientações bem interessantes. Você pode começar pela introdução da lição, falando aqui o que está escrito, que diz: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Então perceba, acorde aqui, ó. Pentecostal, que é pentecostal de verdade, gosta de Bíblia, gosta da palavra, vive pela palavra, porque há uma acusação que recai sobre os pentecostais, que são um povo guiado por experiências pessoais, por revelações humanas, por emoções. Não, as experiências precisam estar de acordo com a palavra. As revelações não podem contradizer o que a Bíblia diz. Então, o pentecostal de verdade, ele é guiado pela palavra. Tem revelação, tem experiência pessoal com Deus? Tem. Mas a revelação e a experiência pessoal não sobrepõem a palavra de Deus. E ele diz algo interessante aqui. Nós buscamos a ajuda do Espírito Santo para interpretarmos as Escrituras. E percebam, o autor das Escrituras, ele está vivo. Ele está presente. Quando você pega a sua Bíblia para ler, talvez o escritor humano não esteja presente, ou certamente ele não vai estar presente. Moisés não está aqui. Mateus não está aqui. Paulo não está aqui. Eu vou ler aqui as epístolas paulinas, mas Paulo não vai estar aqui do meu lado dizendo: irmão Murilo, é assim, é assim, é assim, é assim. Né? O escritor humano não está, mas aquele que inspirou o escritor humano, né? O autor das Escrituras, está presente. E nós podemos recorrer a ele, né, como um ensinador da palavra que ele inspirou, da palavra que ele é o autor por meio de escritores humanos. Então, o escritor está vivo. O primeiro ponto da lição diz assim: nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola Escritura, somente a Escritura. O que é isso aqui? O brado de somente a Escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E por meio dela que podemos conhecer e entender a vontade de Deus. Então, o pentecostal, o crente de verdade, ele é alguém que é unicamente direcionado pela Bíblia. Ele não tem outro livro, ele não tem outro auxílio como inspirado para direcionar a sua vida. E o pastor Ezequiel Soares, ele coloca algo interessante aqui. Ele diz: os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. Os testemunhas de Jeová têm a tradução Novo Mundo e mais a revista Sentinela. Os mormons têm a Bíblia e o livro de Mormons, mas nós temos apenas a palavra de Deus. Ela é suficiente. E perceba que isso faz parte das declarações de fé das Assembleias de Deus. No nosso credo, né, no credo pentecostal das Assembleias de Deus, está o seguinte: é um trecho do livro, né, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você pode baixar o subsídio aí na descrição do vídeo, você vai ter aqui esse esboço já montadinho. Diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita por Deus. Não tem outro livro escrito por Deus além da Bíblia. Outro livro inspirado como a Bíblia é. Não, somente a Bíblia é a única revelação de Deus. Ela foi dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, a qual o Senhor Jesus chamou de a palavra de Deus. Marcos capítulo 7, versículo de número 13. A Bíblia, ou os livros da Bíblia, foram produzidos sob inspiração divina. É o que diz 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Perceba, Mateus não é mais inspirado que Judas.
João não é mais inspirado que Êxodo. Todos os livros, os 66 que compõem a Bíblia Sagrada, são inspirados por Deus. Os escritores humanos foram capacitados pelo Espírito Santo. E ainda dentro do credo das Assembleias de Deus, diz o seguinte: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Esse é o nosso credo. É assim que nós cremos. Então, se alguém tradicional, uma pessoa que está equivocada nos seus conceitos sobre o que é ser pentecostal, dizer, você é o povo que fala, é só o povo que profetiza, é só o povo que fala em línguas, é só o povo que pula, o povo que roda, está equivocado. Precisa ler o credo das Assembleias de Deus. Nós somos o povo que amamos a palavra. Leve os seus alunos da escola dominical a amarem a palavra. Você, professor, seja um amante da palavra de Deus. E alguém pode até perguntar se na sua classe tiver algum novo convertido, mas a Bíblia é a palavra de Deus. O que significa a palavra Bíblia? Já que essa palavra não aparece nas Escrituras, né? A palavra Bíblia, ela é derivada de um nome grego, ou de um termo grego, que dava origem à folha de papiro preparada para a escrita. Biblos era o nomezinho do rolo, né? Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado de Biblion, e vários destes eram chamados de Bíblia. Portanto, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros, e atribui-se a disseminação desse termo no meio evangélico, né, no cristianismo, a João Crisóstomo. Ele foi quem pulverizou esse vocabulário. Dentro da Bíblia, nós encontramos, né, algumas definições que a Bíblia diz, alguns nomes que a Bíblia dá a si mesma, e eles são as Escrituras, as Sagradas Letras, o Livro do Senhor e a Palavra de Deus. E, meus irmãos, partindo aqui para, ainda dentro do nosso primeiro tópico da lição, e esse tópico aqui está fenomenal, né, eu gostaria de dizer aqui algumas coisas com relação à Bíblia. E note aí, porque agora vem uma porrada de texto, é bênção, note isso aí. Primeiro, a Bíblia é um livro de autoridade sobrenatural. Quando você estiver ministrando na escola dominical, pregando, né, ensinando a palavra de Deus, tenha consciência disso. A Bíblia tem autoridade sobrenatural. Como a palavra de Deus, né, ela tem essa autoridade divina, e isso fica manifesto de diversas formas. Por exemplo, Jesus ele se referiu à Bíblia como vinda da boca do próprio Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a Bíblia ela tem essa autoridade porque ela tem a sua origem em Deus. Jesus também chamou as Escrituras de palavra de Deus, conforme já vimos em Marcos capítulo 7 e o versículo de número 13. Jesus também ensinou, e aqui, atenção, Jesus ensinou que a palavra de Deus deve ser honrada acima de qualquer preceito e tradição humana. Você não pode pegar um costume, você não pode pegar uma tradição e colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Não porque os nossos pais nos ensinaram assim, a tradição diz assim, não importa o que a tradição diz. A tradição não é inspirada, o costume não é inspirado. Costume, ele só pode ser estabelecido se ele estiver de acordo com a palavra de Deus. Se o costume estiver baseado em um princípio da palavra de Deus. Mas se ele estiver baseado simplesmente em fatos históricos ou em momentos da história e ele contrariar as Escrituras, ele deve ser rejeitado. Foi o que aconteceu em Mateus capítulo 15, versículo 3 ao 6. Jesus diz assim, Jesus disse aos fariseus: vocês invalidam, inviabilizam a palavra de Deus por conta da vossa tradição. Porque a Bíblia estava mandando honrar pai e mãe. Mas a tradição dos fariseus diziam que se eles chegassem assim e dissessem: olha, eu tenho aqui uma oferta que é para sustentar os meus pais, mas essa oferta eu vou dedicar ao templo. Então, se eu dedicar essa oferta ao templo, eu estou livre da minha responsabilidade de assistir, de cuidar de meus pais na necessidade que eles têm. Aí Jesus está errado. A Bíblia manda honrar pai e mãe. Se vocês fizerem isso aí, vocês vão estar invalidando a palavra de Deus. Vocês estão colocando a tradição acima da Bíblia e isso não pode acontecer. A Bíblia está acima da tradição.
Jesus também vai dizer, a Bíblia também vai dizer que a palavra de Deus é a autoridade final, eu estou me repetindo nisso aqui, em questões de fé e prática. Leia 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu queria também trazer, meus irmãos, e aqui você note todas essas características, elas serão importantes, características singulares da Bíblia. Crente pentecostal, eu vou frisar muito isso aqui durante a aula, é crente que ama a palavra de Deus, é crente que vive pela palavra de Deus. E olha só essas características singulares da Bíblia. A Bíblia, ela é infalível, ela não falha. O texto de Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então a Bíblia não falha, ela é infalível. A Bíblia também é indestrutível. Olhe o que a Bíblia diz em Isaías 48. Seca-se a erva e caem as folhas, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A história é testemunha da durabilidade da Bíblia. Ela foi banida, queimada, proibida e, apesar de tudo isso, ainda é o livro mais vendido do mundo. Então a Bíblia, ela é indestrutível. Não adianta se levantar contra a palavra. Nesses países comunistas, proibirem a explicação da Bíblia, proibirem a entrada da Bíblia, tentar adulterá-la, mudar. Não adianta. A palavra é indestrutível. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia também, ela é insuperável. Ninguém vai dizer assim, achamos um livro aqui melhor do que a Bíblia, ou surgiu outra revelação, ou a Bíblia ela está desatualizada. Isso não vai acontecer nunca. A Bíblia ela tem essa característica de ser insuperável. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ninguém pode tornar a palavra de Deus ineficaz. Ninguém pode dizer assim, não, a partir de hoje aquilo que está escrito aqui na Bíblia não vai mais se cumprir. Jesus não vai mais batizar no Espírito Santo, Jesus não vai mais salvar, os eventos escatológicos não vai mais acontecer, Jesus não vai mais vir. Então vou tornar inválido aquilo que está na Bíblia. Duvido. Tenta. É impossível. Quando ele quer fazer uma coisa, quem é que pode impedir? E a Bíblia é a palavra dele. Quando ele estende a mão, quem é que pode fazer ele tornar a mão a recolher? Ninguém. Então a Bíblia tem essa característica, ela não pode ser invalidada, ele é um livro insuperável. A Bíblia também, ela tem essa característica de inerrância. E a inerrância é a doutrina segundo a qual as Sagradas Escrituras não contêm quaisquer erros, por ser inspirada, infalível e completa palavra de Deus. Então ela é inerrante, não há erro nas Escrituras. Outras características da Bíblia. A Bíblia é como um leite que nos nutre. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 2. A Bíblia é como uma comida sólida que nos satisfaz. Hebreus, capítulo 5, versículo 14. A Bíblia é como uma água que nos lava. Salmo 119 e o verso 9. Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26. A Bíblia é como um fogo que purifica. Jeremias, capítulo 23, versículo 29. A Bíblia é como um martelo que quebra a pedra, que esmiuça a penha. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 23, versículo 29. A Bíblia é como uma espada que penetra o mais íntimo de nosso ser. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. A Bíblia é como um remédio que nos cura das doenças, ou melhor dizendo, que nos cura da doença do pecado. Salmo 119, versículo 11. A Bíblia é como uma lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, verso 105. A Bíblia é como um conselheiro que nos consola. Romanos, capítulo 15, versículo 4. A Bíblia é como um previsor que jamais falha. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 19. Você pode desenvolver todas essas características aqui da palavra de Deus em sua sala de aula. Ame a palavra de Deus. Então, se falamos aqui sobre a autoridade das Escrituras, as características singulares da Bíblia, qual a sua importância? E lá vai.
Pergunte à sua classe qual a importância da Bíblia e deixe eles responderem, escutem o que eles têm a dizer. Olha, João, para você, qual a importância da Bíblia? Maria, para você, qual a importância da Bíblia? Gere reflexão. Para você aí que está me ouvindo nesse momento, qual a importância da Bíblia? E aí, qual seria a sua resposta? A minha é a seguinte. Primeiro, a Bíblia é importante porque foi Deus quem mandou escrevê-la. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 30, versículo 2 o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Deus deu essa mesma ordem a Moisés, a João e a outros escritores bíblicos. Temos aqui também Ezequiel 43, 11. Então percebam, a Bíblia ela é importante porque ela revela a vontade de Deus. Foi vontade de Deus que ela fosse escrita. A Bíblia também é importante porque ela é o manual do crente. Ela vai mostrar o caminho correto pelo qual nós devemos trilhar. E olha esse texto aqui. Talvez você não tenha visto ainda esse texto nessa tradução, mas use essa tradução para expor aqui a importância da Bíblia. Tradução Nova Versão Transformadora, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro. Você quer saber por que a Bíblia é importante? Porque ela ensina o que é verdadeiro. Conforme Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ela ensina o que é verdadeiro. E ela nos faz perceber o que não está em ordem na nossa vida. É o que diz o texto aqui. Olha que coisa interessante. Ela ensina a verdade e ela também mostra aquilo que está de forma desordenada na nossa vida. A Bíblia é como um espelho do qual nós olhamos e enxergamos as nossas falhas, enxergamos as nossas imperfeições. E o resto do versículo diz assim: ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. A Bíblia é importante porque ela é o manual do crente. Por meio da palavra de Deus, o crente aprende o que é certo. O crente enxerga as suas falhas e, enxergando as suas falhas, seguindo as orientações da Bíblia, os ditames da palavra de Deus, ele corrige essas falhas e passa a fazer aquilo que é correto. A Bíblia é importante porque ela é o meio pelo qual nós conhecemos Deus e cremos em suas promessas. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se alguém me perguntasse hoje, irmão Murilo, por que é que a Bíblia é importante? Eu responderia dessa forma. A Bíblia é importante porque Deus mandou escrevê-la, porque ela é a minha bússola. Ela é o meu manual, o manual pelo qual eu sou dirigido, pelo qual eu sou guiado. E a Bíblia é importante porque ela é o meio pelo qual eu conheço Deus e creio nas suas promessas. Quando eu leio a Bíblia, o meu coração, ele é inundado de fé. Mas, meus irmãos, nós temos aqui ainda mais 2 tópicos: o zelo pela doutrina e o cuidado quanto aos modismos. E eu queria resumi-los aqui da seguinte maneira: comprometidos com a palavra. E eu quero trazer aqui algumas orientações de como ser comprometido com a palavra. E para isso eu quero recorrer ao texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 15. É interessante porque Paulo ele vai dar orientações aqui a Timóteo e ele vai mostrar qual o caminho deve ser trilhado por aquele que deseja ser comprometido com a palavra, aquele que deseja assumir ou que assumiu de fato um compromisso com a palavra de Deus. Ele diz a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado. E essa expressão aqui do texto, apresentar-se, significa ser comprometido, ser diligente, ser zeloso. Então Paulo está dizendo a Timóteo: olha, procure com pressa agora se apresentar a Deus
aprovado, ou seja comprometido, seja diligente, seja zeloso, para que você seja aprovado. E aprovado aqui significa aquele que foi testado e considerado aceitável. Então, se você é comprometido, você vai ser testado e considerado aceitável. Ele continua dizendo o seguinte: aprovado como um obreiro, que não tem de que se envergonhar. Quem é comprometido, quem é zeloso, quem é diligente, não precisa ter medo quando a sua obra for testada. Ele não será envergonhado quando aquilo que ele faz for inspecionado. E a Bíblia diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Manejar bem aqui significa dividir corretamente, cortar em linha reta. Não se desvie daquilo que está escrito. Tenha compromisso com a palavra de Deus, porque à medida que você prega a palavra, que você corta retamente, que você não se desvia nem para um lado nem para o outro, Deus tem compromisso com aquilo que você prega. Porque tem muita gente que acha que Deus tem compromisso com aquilo que ele fala e promete ao povo aquilo que Deus não prometeu, fala aquilo que a Bíblia não fala e acha que está abafando. Isso não é verdade. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, quando o obreiro, ele corta corretamente, ele usa, ele maneja bem a palavra da verdade, a sua pregação produz efeito. Pregue que Jesus salva, e eu duvido a sua pregação não produzir efeito, porque quem prometeu salvar foi ele. Então, quem cumpre é ele. Glória a Deus. Pregue que ele batiza no Espírito Santo, e eu duvido ele não batizar. Por quê? Porque a promessa não é minha. Quando eu dizer, Jesus batiza, eu estou falando uma coisa que ele prometeu e ele tem compromisso com a sua palavra. Mas tem gente que inventa muita coisa. Quer pregar e quer inventar tanta coisa, inventa isso, inventa aquilo. Eu prefiro pregar uma verdade simples do que uma mentira sofisticada. Tenha compromisso com a verdade, maneje bem a palavra da verdade. E percebam aqui que dentro desses mesmos versículos, Paulo ele vai trazer as qualificações de um obreiro, de um trabalhador, de alguém que é comprometido. A primeira característica de alguém que é comprometido com a palavra de Deus. Primeiro, ele evita falatórios profanos. Se você é comprometido com a palavra de Deus, você não vive falando besteira aqui e acolá, discutindo coisa inútil aqui e acolá, não. É o que o texto diz aqui, versículo 16, diz assim: evita as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Tem gente que está abafando, porque está aqui falando A, falando B, e acha que está... Não. Você está progredindo cada vez mais para a impiedade. Em segundo lugar, Paulo diz assim: aquele que é comprometido com a palavra, ele não participa de discussões que não edificam, e também esse tipo de discussão mata os fracos na fé. Eu queria saber aqui qual a diferença entre quem foi a mulher de Caim, e tenta todo tipo de teoria, né? Os dinossauros entraram na arca. A Bíblia ela não é inspirada, né? Há falhas na Bíblia, porque diz texto tal, e tanta coisa, e acha que está trazendo ali conhecimento, falando alguma coisa de futuro, está nada. Discussões que não edificam, que matam os fracos na fé. Você sabia que tem muito pregador, tem muito homem, tem muita mulher que quando abre a boca para falar da Bíblia, mata mais gente do que edifica? E Paulo está nos dizendo o seguinte: tenha cuidado com relação a isso. Está lá os irmãos discutindo, os irmãos brigando. Aí vem cá, diz aqui qual é a tua opinião. Aí fica aquele negócio. Participa disso não. Né? Participa disso não. E uma característica muito forte aqui de quem é comprometido é que quem é comprometido não se desvia da verdade seguindo novas revelações. Ele não abraça os modismos. É o que diz aqui o versículo 18. Estes se desviaram da verdade. Quem é comprometido com a palavra de Deus não anda abraçando aí tudo que aparece, não. É a unção do riso, e tanta outra coisa, e sai abraçando uma coisa, sai abraçando, é levado por tudo. Toda interpretação que aparece por aí, ele é levado e distorcem a palavra de Deus. E só porque a mentira é bem contada, ele acha de falar também. Tenha compromisso com a verdade.
Tenha compromisso com a palavra de Deus. E ter compromisso com a palavra de Deus é não seguir os modismos que aparecem, que estão tentando entrar na igreja, evangelho da prosperidade, evangelho cold e tantas outras coisas mais, porque fulano falou e foi tão bonito assim, aquela palavra tão bonita, tocou no meu sentimento, mas está de acordo com a Bíblia. Pode gerar a emoção que for, emocionalismo que for, mas tem que estar de acordo com a Bíblia. Crente pentecostal é crente que anda de acordo com a Bíblia. Faça jus a esse nome que você carrega. Eu sou pentecostal, eu vivo o poder de Deus, mas ando segundo a palavra. Ande segundo a palavra de Deus. Eu sou pentecostal porque pentecostal é só gente que pula, que roda, mas não conhece Bíblia. Está errado. Se você se enquadra nesse tipo nessa categoria de crente pentecostal, você é um falso pentecostal, porque o pentecostal de verdade prega a Bíblia, respira a Bíblia, vive a palavra de Deus. E, meus irmãos, são algumas orientações que eu queria dar a vocês com relação a essa lição. Me perdoem, hoje eu estou muito cansado, de verdade mesmo. O compromisso aqui está apertado, mas nas próximas lições a gente vai procurar ser mais dinâmico, vai procurar ser mais objetivo. Eu espero sinceramente estar ajudando aos amados irmãos. Se eu tenho ajudado a sua vida com esse subsídio, coloca aí embaixo. Irmão Murilo, a gente está aqui ouvindo. Até porque eu quero dividir isso com vocês. Eu estava até pensando em parar de trazer esses subsídios aqui, tendo em vista que o tempo é muito corrido, as ocupações, eu não sou pastor. As pessoas dizem aí, irmão Murilo é pastor, pai senhor pastor, eu não sou pastor, eu sou diácono. Eu não vivo da igreja, não tenho um salário pela igreja, eu tenho um trabalho secular. Tenho responsabilidade na igreja? Tenho, mas tenho um trabalho secular, tenho uma faculdade, e às vezes quando junto tudo, eu fico sem tempo para produzir esse subsídio. Mas eu estava pensando em parar de fazer esses subsídios, mas quando eu penso que tem muitas pessoas aí do outro lado sendo abençoadas, aprendendo a palavra de Deus, isso me motiva a continuar. Ainda que eu tenha aqui uma percepção de que eu não sou um bom professor. Eu tenho uma percepção de que o meu conhecimento aqui, eu tenho essa impressão, e eu tenho certeza que essa impressão é verdade, de que eu não tenho aquele domínio, que eu não sou o melhor para falar, eu não tenho uma dicção muito boa, não tenho um tom de voz muito bom, mas eu faço com amor. Estava pensando em parar, mas às vezes eu penso em pessoas que estão aí do outro lado sendo edificadas, isso me motiva a continuar. Então, coloca aí embaixo, irmão Murilo, a gente está aqui, chegamos até o final, são poucos que chegam até o final, e quem chegar até o final aqui, eu vou deixar um versículo bíblico para você aí nos comentários. Deus abençoe, tenha uma ótima aula de escola dominical, uma ótima semana, Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus, amém.